Bom dia, pessoal. Vamos começar a aula de hoje. Nós vamos falar hoje sobre ordenação de vetores. Tá? Tem uma técnica que eu vou ensinar para vocês. Existem várias técnicas desse tipo. E a ordenação de vetores permite que vocês possam colocar um vetor em ordem crescente ou decrescente de uma maneira mais fácil. Tá? Normalmente, se a gente for fazer isso na mão, dependendo do tamanho do vetor, se torna um trabalho homérico. Tem uma apresentação aqui no fundo, mas praticamente a gente não vai usá-la. Vamos abrir o nosso Notepad aqui. Um vetor, quando a gente vai trabalhar com ele, você pode guardar várias informações, né? Então imagina, temos um vetor que são vários números, né? 1, 2, 3, 4. A sintaxe para a declaração não é essa, é só para a gente brincar aqui. Com vários números. E se a gente quiser, a gente pode colocar este vetor em ordem alfabética, em ordem crescente, desculpa. Tá aqui uns números 14, 51 e 63. Para fazer essa ordenação, a gente teria que testar elemento por elemento. Uma das formas lógicas é testar elemento por elemento do vetor. Então imagina, vamos testar com um vetor um pouco menor aqui para ter uma ideia. Ou melhor, em vez de um vetor, vamos colocar 3 variáveis aqui com valores diferentes. Então, variável com valor 13, variável com valor 1 e variável com valor 20. Muito bem. Para sabermos quais dessas variáveis é a menor delas e qual é a maior delas, a gente teria que comparar uma com a outra. Tá? Então imagina que você faça um código para pedir para o usuário digitar 3 números e aí você colocar esses números em ordem crescente, tá bom? Então para isso nós teríamos que comparar uma variável com outra variável. Essa comparação ela exigiria testar as seguintes possibilidades. Ó. Uma das possibilidades é que a variável A seja maior, vamos botar assim, uma legenda aqui, maior do meio, né, média, e a menor. Uma das possibilidades é que a do A seja maior, depois venha a B seja a variável média e a outra seja a variável menor. Outra possibilidade é que a variável A seja maior, a C seja a média e a B a menor. A outra possibilidade é que a B seja maior, a A média e a C a menor. A outra é que a B seja maior, a A média, não, desculpa, a C a média e a A a menor. Outra é que a C seja maior, a A média e a B menor. E outra é que a C a maior, a B a média e a A menor. Então são essas 3 possibilidades que a gente deveria testar, tá bom? Isso daí, essa quantidade de possibilidades, ela cresce à medida da quantidade de informações que a gente tem que testar. Para calcular essas possibilidades, a gente tem que pegar e fazer um fatorial da quantidade de variáveis que a gente tem. Então, a quantidade de números, né, que a gente tem, para botar em ordem. Então, 3 números, um fatorial de 3, ele seria 3 vezes 2 dá 6. Então, são 6 possibilidades. E isso aumenta proporcionalmente. Então, se a gente tiver que testar 5 números, nós vamos ter 5 vezes 4, 20, vezes 3, 60, vezes 2, 120. Então, já são 120 testes, tá bom? 10 números, então, fica incalculável a quantidade de testes. Portanto, ordenar testando variável por variável não é uma forma adequada para fazer isso. Não é uma forma boa para poder fazer esse tipo de teste. Então, a melhor forma da gente fazer isso é através de algoritmos que vão testando as variáveis aos poucos e de uma maneira consistente, né? Sempre testando aos poucos. Existem vários algoritmos
existe um algoritmo chamado Insert Sort, o outro chamado Quick Sort, Merge Sort, e tem um que é o mais facinho, eu acho mais fácil, que eu vou ensinar para vocês, chamado Bubble Sort. Tá? Esses algoritmos, cada um tem um princípio. Esse algoritmo Bubble Sort, ele parte do seguinte pressuposto. Imagina, deixa eu usar o PowerPoint para isso, que eu acho que é mais efetivo aqui. Imagina que o seu vetor, com todos os números que você tem, ele possui os números fora de sequência, tá? E a gente não vai comparar todos os números com todos os números simultaneamente. Nós vamos comparar os números aos pares. E vamos fazendo esses números subindo aos poucos. Então eles vão subir como se fossem bolhas subindo na água. Por isso que vem esse nome Bubble Sort. Imagina o seguinte, vamos criar aqui um vetorzinho. Mas eu não quero com formatação, quero sem formatação. Assim. Um vetor, tá? Vamos imaginar esse vetor aqui. E vamos colocar os números lá. Vamos falar uns números aleatórios aí, por exemplo, 9, 2, 15, 23, 17, 32 e 4. Tá bom? Então tem esses números num vetor. Digamos que o usuário fez um programa e pegou todos esses números aqui, dessa forma. E o nosso objetivo é colocá-los em ordem. Tá? Então vamos lá. Esse vetor, ele tem uma série de elementos, e esses elementos eles podem ser acessados por um índice. Lembrando que o primeiro índice é 0, tá? E depois nós temos o índice 1, 2, então é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, até o índice 6, ou seja, tem 7 elementos, vai do 0 até o 6. Só diminuir um pouquinho o tamanho desse. E aí a gente vai colocar em cada um dos vetores aqui o índice correspondente. Só para facilitar a nossa vida aqui. E então nós vamos fazer um algoritmo que vai fazer a troca desses números, colocando eles em ordem crescente. E também, para botar em ordem decrescente, o princípio é o mesmo, muda apenas a forma de comparação. Esse algoritmo, depois vocês aprenderem, vocês vão ver que legal que ele é. Tá? Muito bem. Imagina o seguinte, nós vamos olhar esse vetor aqui mais ou menos como se a gente estivesse olhando um baralho na nossa mão. Então, imagina um baralho de cartas, com várias cartas em ordem aleatória, né? E aí você quer botar essas cartas de uma maneira ordenada. O ser humano, ele não vai pegar assim, é um jeito também de fazer, né? Você pode pegar uma carta e olhar todas, e aí você vai colocar ela no lugar que você acha que é o lugar mais ordenado, mas isso não é uma boa ideia. Talvez a melhor forma e mais prática da gente ordenar é comparando as primeiras cartas. Então você vai olhar a primeira carta, suponhamos que seja uma dama, e aí você olha a segunda carta, é um 7. Logo, você vê que o 7 é menor que a dama. Então, se eu quero botar em ordem crescente, eu vou jogar a dama para trás do 7 e o 7 para frente. Aí depois eu pego a segunda e a terceira, a dama, e olho a carta de baixo. Então, digamos que a dama e depois o 10. Aí eu vejo, o 10 é menor, então eu troco a dama com o 10. Dessa forma, a dama vai descendo. Tá? E as cartas menores vão subindo. Nós vamos fazer esse mesmo princípio. Tá bom? O princípio disso é assim. Nós vamos olhar essa primeira célula aqui e comparar com a segunda célula. Então, observa aqui, ó. Vamos colocar esse vetor. Vamos colocar uma declaração desse vetor aqui, ó. Vetor igual vetor de 8 elementos igual, vou botar os números aqui, vetor igual, e os números, 9, 2, 15, 23, 17, 32 e 4. Então
imagine esse vetor aqui declarado lá no seu Java, com todos esses números, e aí nós vamos fazer a ordenação. Então nós vamos comparar o vetor nessa posição aqui com o vetor na próxima posição. E vamos verificar se está ordenado. Então, batendo o olho assim, o que vocês acham? Está ordenado ou não está ordenado? O 2, ele é menor que o 9, então está fora de ordem. Na verdade, a gente tem o 2 depois do 9, e para estar em ordem crescente, o 2 tem que estar antes do 9. Portanto, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar esses dois caras aqui e vamos trocá-lo de lugar. Tá? Para trocar um elemento de uma posição do vetor com outro elemento em outra posição do vetor, nós vamos ter que usar uma variável temporária. A gente vai ter que colocar isso num outro lugar. Então vamos criar aqui uma variável chamada temp. Variável temp, tá? Cria-se ela. Vou deixar ela aqui em cima. E o que nós vamos fazer para trocar? Nós vamos pegar esse cara aqui. Vamos pegar esse camarada aqui. Deixa eu escolher uma corzinha bonitinha para ficar mostrando o shape que é melhor. Deveria ter um vermelhinho aqui, né? Não tem vermelho. Vou pegar esse aqui, então, amarelinho. E vamos deixar ele bem transparente para a gente poder ver o que está atrás dele. Vou mudar aqui a transparência. Transparência quase que 100%. 70%, tá bom. Então a gente vai pegar este cara aqui e vamos mudar o jeitão dele para que a gente coloque este cara nesta célula e este cara desta célula na célula de cima. Então vamos pegar este cara aqui e trocar com esta célula aqui. Tá? Para trocar, a gente vai usar essa variável temporária. Então nós vamos fazer assim, ó. A variável temporária, temp, ela recebe o valor que está na primeira célula. Então você põe temp igual a vetor na posição 0. Bom, então, dessa forma, a variável temp, vamos criar um espacinho aqui para guardar ela. Guardar a variável temp aqui. Vamos botar uma área de memória aqui para mostrar o valor dela. Tá? Temp igual ao vetor na posição 0, então o temp passa a ser 9. Bom. E depois vamos continuar esse código. Temp, a gente pegou o que está aqui e jogou na variável temp. Tá? Vamos pegar, mover esse povo para cá, fica melhor. A gente pegou o que está aqui e jogou lá na variável temp. Temp igual ao vetor na posição 0. E depois nós vamos mover o que está no vetor na posição do 1 para o vetor na posição 0. Então a gente vai fazer nós vamos fazer uma mudança, né? Vamos pegar o que está nesta posição aqui e colocar nesta posição aqui. Isso, assim melhor. A gente vai pegar esse cara aqui e colocar no cara aqui de cima, tá? A gente pegou esse cara e botou no tempo, agora vamos pegar esse cara e botar no cara de cima. Para fazer isso, o código que a gente vai usar é que o vetor na posição 0 recebe o vetor na posição 1. Tá? Feito isso, esse cara aqui passa lá para cima. Então, o vetor na posição 0, só tirar o vermelhinho aqui. Deixa aqui o texto para poder mudar o cacete. Aqui. Esse aqui passa a ser 2 também. Vamos botar esse cara de volta, pronto. Jogou 2 lá para cima. O vetor na posição 0 passou a ser a mesma coisa que tem no vetor na posição 1. E agora nós vamos fazer com que o que está em temp venha para cá. Então vamos pegar o que está lá no temp e vamos jogar para o vetor na posição 1. Vamos puxar esse temp aqui para outro lugar. Vou botar ele para o lado de cá para ficar um pouco melhorzinho para a gente poder visualizar, tá? Então, pegou o que está aqui, foi para cima, e agora nós vamos pegar o que está no tempo e jogar para baixo, tá bom? Então, o processo é esse. Para pegar o que está no tempo e jogar no vetor na posição
1, nós vamos falar que o vetor na posição 1 é igual a temp. Então fizemos a troca. Quando a gente faz isso, esse cara aqui, eu preciso só afastar aqui um pouquinho para poder digitar, e este cara aqui passa a ser o 9. Tá bom? Fizemos a troca. Tá? Dessa forma, a gente está começando a colocar o nosso vetor em ordem. Depois nós vamos fazer esse mesmo processo, só que com as outras duas células. Então nós vamos descer e fazer esse processo aqui. É a mesma coisa, só que com essas duas outras células. Então imagina o seguinte, 9 e 15. A gente primeiro compara. Elas estão fora de lugar, fora de ordem? Não, elas não estão fora de ordem. Então a gente não precisa fazer troca nenhuma. Vamos descer para as próximas duas células. Deixa eu plugar aqui. Vamos descer para as próximas duas células e vou lá, deixa eu ver. Deixa eu plugar aqui direitinho. Isso. 15 e 23 estão fora de ordem? Não, eles também estão ordenados. Então a gente desce e faz a comparação com outras duas células. Aqui. 23 e 17 estão fora de ordem? Eles estão fora de ordem. Então a gente precisa trocar esses caras aqui. Vamos fazer o mesmo processo novamente para trocar essas células. Tá? Então, o bubble sort consiste nesse algoritmo de troca de ordem. Então nós vamos executar, só que não vai ser vetor na posição 0, vai ser vetor na posição 3, compara, recebe em temp, vou botar aqui primeiro vetor na posição 3, vai para temp, né? Então vetor na posição 3 é para temp, ou seja, temp deixa de ser 9, passa a ser 23. Vetor na posição 3 recebe o que está em vetor na posição 4. Então esse vetor 23 aqui, ó, esse número 23 passa a ser 17. E o vetor na posição 4 recebe o que está em temp. E o 17 passa a ser 23. Tá bom? Então ele faz esse processo de troca, mais uma vez, e a gente desce a comparação mais uma vez. Então aqui vai ter, ó, 23 e 32. Estão fora de ordem? Não, não estão fora de ordem, tá certinho. Então vamos descer mais uma vez. 32 e 4, estão fora de ordem? Então, estão fora de ordem. Então a gente vai fazer o processo novamente. Joga em temp o que está no vetor na posição 5. Então vai o 32 para o temp. O vetor na posição 5 recebe o vetor que está na posição 6. Então, este cara aqui, vou puxar aqui o quadrinho para a esquerda. Este cara aqui, ele vai receber o que está no vetor de baixo, né? Então o 32 deixa de ser 32, passa a ser 4. E o vetor na posição 6 recebe o que está em temp. Então, temp é 32, o vetor aqui embaixo passa a receber 32 também. Acabando esse processo, você bate o olho, o vetor melhorou um pouco, mas ele ainda não está ordenado. Tá? Aí nós temos o cara que inventou isso daí, ele disse que se a gente executar esse mesmo processo mais algumas vezes, a gente volta lá do comecinho do vetor e faz essa comparação novamente. Está ordenado? Não está certinho, né? Tá certinho. 9 com 15 está certinho, 15 com 17 está certinho, 17 com 23 está certinho, 23 com 4 está errado. Então a gente faz novamente o processo de troca. Vetor na posição 4 vai para temp, então o temp passa a receber 23. Vetor na posição 4 recebe o que está no vetor na posição 5, então aqui o 23 fica sendo 4. E o vetor na posição 5 passa a ser o que está em temp. Então, o 4 passa a ser o 23. Tá? Esse processo a gente vai executar mais algumas vezes. Então, desce aqui, compara novamente, aqui está certinho, aí volta lá de cima e compara de novo. 2 com 9 está certo, 9 com 15 está certo, 15 com 17 está certo, 17 com 4 está errado. Então, vamos trocar novamente. Então, o processo vai ser esse. Se a gente executar esse processo algumas vezes, o vetor passa a estar, no final desse processo todo, ele passa a estar ordenado, tá bom? Quantas vezes a gente tem que executar esse vetor? A gente vai ter que executar esse processo, né, pela quantidade
de elementos que tem o vetor. Então, se o vetor tem 7 elementos, a gente vai executar esse processo 7 vezes. Tá? Existe um outro meio de fazer isso, que não precisa executar 7 vezes. Vai executar enquanto ele verificar que o vetor está ordenado. Aí é um algoritmo, depois eu posso ensinar para vocês. Bom, vamos implementar esse código. Vamos fazer a implementação desse código. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é uma comparação. Né? Como é que a gente faz para comparar, por exemplo, sabendo que o vetor na posição 3, se ele é maior que o vetor na posição 4? Então nós vamos criar aqui, ó, dentro deste código, um if para fazer essa comparação. Então você põe if vetor na posição 3 é maior que vetor na posição 4. Se isso acontecer, é porque os vetores estão desordenados. Então a gente vai ter que executar esse processo aqui de colocá-los, as duas células estão fora de ordem. Então a gente executa esse processo para colocá-las em ordem. Bom, vamos fazer um código para mostrar, para a gente colocar esse vetor e executar esse processo diversas vezes. Então, vou pegar esse código aqui e vou colar aqui no nosso Notepad. Vamos criar uma classe para isso, vamos chamar essa classe de ordenação. E vamos fazer um método main, public static void main. E agora nós vamos colocar o vetor aqui dentro. Ó, criamos um vetor com esses números e vamos fazer aquele processo. Tá? Bom, vocês perceberam que a gente executou esse processo aqui algumas vezes. Eu não quero ficar copiando e colando esse processo aqui diversas vezes. A gente pode fazer assim e depois assim de novo. Quer ver? Vamos pegar aqui, ó, vetor na posição 0 com vetor na posição 1. Vetor na posição 0 vai para temp, 0 e 1. E aqui é o vetor na posição 1, tá? E aqui a gente cria a variável temp. A gente pode fazer isso repetidas vezes, mas não é o ideal, tá? Aqui a gente faria o 1 com o 2, aqui é 1, aqui é 1, aqui é 2, aqui é 2. E depois a gente faria isso daí, o 2 com o 3. Aqui é o 2, aqui é o 3, aqui é o 2. Mas o melhor é a gente colocar isso dentro de um laço. Dessa forma, se a gente colocar num laço, a gente pode executar isso daí diversas vezes e não vamos precisar ficar escrevendo código. Tá? É uma maneira mais inteligente de fazer isso. Então, nós vamos colocar essa comparação dentro de um laço. Pode ser um laço for, porque nós sabemos exatamente quantas vezes isso vai executar. Vamos criar uma variável i para índice. Ela começa com 0. E esse i, vamos deixar por enquanto ele for menor que o tamanho do vetor, enquanto ele for menor que 7. E vai incrementando. Depois a gente vai mudar isso. E vamos colocar esse if dentro do laço. Se a gente conseguir fazer isso aqui, executar dentro do laço, e esses valores aqui do meio, do índice do vetor, forem crescendo, a gente não vai precisar fazer esses blocos de comparação adicional. Né? Então vamos lá. O i, quando ele tiver como sendo 0, então ele vai comparar o vetor na posição i, que é 0. Tá? Aí vai comparar o i com o vetor na posição 1, que é mais do que 0, não é 0. Só que a gente precisa fazer com que esse 1 ele também seja uma variável, ele também seja algo que vai variando ao longo do laço. Então se o i é 0, então aqui o vetor é i, esse 1 aqui vai ser a mesma coisa do i mais 1. Então quando o i for 0, aqui vai ser 0 e aqui vai ser 1. Então ele compara o vetor na posição 0 com o vetor na posição 1. Vai pegar o vetor na posição 0, na posição i, e jogar para a variável temp. Vai pegar o vetor na posição 0, vetor na posição i,
e vai colocar o vetor na posição 1 dentro do vetor na posição 0. Então ele vai pegar o que está no vetor i mais 1, vetor 1, e vai jogar na posição 0. Depois ele vai pegar o vetor na posição i mais 1 e jogar o que está dentro de temp dentro dele. Tá? Dessa forma, a gente fez aquela comparação e essa troca usando a variável i. Então, quando o i for 0, aqui vai ser vetor na posição 0 e aqui vai ser vetor na posição 1. Quando der mais uma volta nesse laço e o i for 1, aqui vai ser o vetor na posição 1 e aqui vai ser o vetor na posição 2, i mais 1. Tá bom? E toda a troca, né, a informação que vai aqui, ó, i, vetor i na posição 1, vem para dentro de temp, vetor i na posição 1 recebe o que está no vetor i na posição 2, vetor na posição 2 recebe o que está em temp, então ele está sempre mudando a comparação do vetor à medida que o for vai percorrendo. Então dessa forma a gente fez um for que vai comparar todos os elementos do vetor direitinho. Se a gente fizer essa comparação desse jeito, o i, vamos fazer um teste de mesa aqui no nosso sistema. O i começa com 0. Vou criar aqui a variável i. Vou colocar aqui um for para isso, né? For int i começa com 0, enquanto i for menor que 3, 6, 7. Enquanto i for menor que 7, i mais, e vamos colocar o i aqui. Pronto. Se a gente fizer as coisas desse jeito, o nosso código ele vai funcionar, mas vai chegar um momento que vai acontecer um pequeno erro aqui. Que erro é esse? Imagina que o seu for está executando, o i vai ser 0, né? Vamos colocar aqui um local aqui para a gente marcar que o i é 0. O i começa como 0. A variável i começa como 0. Então, a variável i começa como 0. Ele vai testar aqui o vetor na posição 0 com o vetor na posição 0 mais 1. Vai jogar o que está, se for positivo, joga o que está lá no temp, do 0 no temp. Vetor i na posição 0. Recebe o que está na posição 1 e vetor na posição 1 recebe o que está em tempo. Então vamos executar o for aqui. O i começa com 0, ele vai comparar o vetor na posição 0 com o vetor na posição 1, 0 com 1. Se for um maior que o outro, ele vai lá e faz a troca, executa o processo de troca, que é esse processo aqui. E executando ou não executando, ele dá mais uma volta no for e o i passa a ser 1. Tá? O i passa a ser 1, ainda é menor que 7, e ele vai fazer agora o teste com esses dois elementos. O vetor na posição 1 e o vetor na posição 1 mais 1, que é 2. Tá bom? Tá? Se tiver que executar a troca, executa a troca, dá mais uma volta, o i passa a ser 2. Como o i é 2, pega esses dois caras aqui agora, ó, o 2 e o 3, vetor na posição 2, vetor na posição 2 mais 1, que é 3, faz a comparação, se tiver que trocar, troca, tá? E depois o vetor, o i passa a ser 3, o i ainda é menor que 7, vai fazer essa execução novamente, 3 com 4. Aqui nesse caso vai ter que fazer a troca, né? Então vai pegar temp é igual, primeiro que vetor i é maior que o vetor i mais 1, vetor 3 é maior que o vetor 4. Tá? Temp é igual ao vetor i, então temp recebe o vetor i, recebe 17. Vetor i recebe o que está em vetor i mais 1, então ele vai fazer a troca aqui. Então aqui passa a ser o 4, e aqui, e depois vetor i mais 1 igual a temp, então aqui passa a ser o 17. Pronto, fez a troca. Tá bom? Muito bem, aí o i passa a ser 4, deu a volta de novo, o i passa a ser 4, ainda é menor que 7, e ele vai fazer a troca novamente. Então ele vai fazer a troca novamente, não, vai fazer a comparação novamente. Vetor na posição 4, menor que vetor, não é maior que vetor na posição 5, né? Então pula isso aqui, o i passa a ser 5, mais uma volta no for. O i ainda é menor que 7, então ele vem para cá, tá?
23 não é maior que 32, então o vetor na posição I não é maior que o vetor na posição I mais 1. Dá mais uma volta, o I passa a ser 6. 6 ainda é menor que 7, então ele vai fazer a comparação agora com o I na posição 6 e o vetor na posição 6 e o vetor na posição 7. Vai dar pau, tá? Porque ele vai estourar o tamanho do vetor. Então esse for, o I, ele não vai até o tamanho do vetor, ele vai até o tamanho do vetor menos 1, quer dizer, menos 2 na verdade, né? Porque aqui ele já está indo até o tamanho do vetor menos 1. O tamanho do vetor é 7, o I está indo de 0 até 6. Agora eu tenho que mudar para que ele vá de 0 até 5. Não pode ir até 6, porque se ele chegar em 6 vai dar pau na comparação. Então a gente faz com que ele vá até 5. Então ele vai, enquanto o I for menor que 6, enquanto ele for até 5, está valendo. Tá bom? Então vamos mudar esse loop aqui no nosso código também. Tá? Bom, dessa forma, a gente viu que ele executou mais uma ordenação aí, né? Executou a ordenação do elemento 4, 3 com o 4, mas ainda o vetor não está ordenado. Ele ainda precisa executar esse processo mais algumas vezes. Então, nós vamos apenas forçar esse processo aqui, a executar mais algumas vezes. Então, vamos criar um outro for para isso. Vamos chamar de J. E este for J, nós vamos forçar esse processo a executar, sei lá, 6 vezes, por exemplo. J. E vamos colocar esse código aqui mais para dentro. Pronto, vai ficar bonitinho, bem indentado. Esse J aqui, ó, esse for J, ele não tem nenhuma ligação com o processo aqui dentro. Não preciso mudar nada. Eu só preciso colocar esse for para forçar este trecho a se executar mais vezes. Então ele vai executar, ao invés de executar uma, ele vai executar 7 vezes isso aqui. Vai se repetir por 7 vezes. Quando terminar essas 7 execuções, o vetor estará ordenado. Tá bom? Então nós vamos colocar aqui um outro for para poder exibir o vetor na tela. O J começa com 0, enquanto o J for menor que 7. J++. E aqui a gente vai exibir o vetor na posição, vou botar aqui vetor na posição J. Para ele colocar todos os números na tela. Fecha o main, fecha a classe. Tá bom? Vamos salvar esse cara aqui. Curso, vamos chamar de ordenação, né, que foi o nome da classe, ordenação, ponto Java. Aqui Java Source, salva. Está lá o nosso código para ordenar um vetor. Tá bom? Vamos executar o command prompt. Curso, compilar esse cara, Java C, ordenação, ponto Java. E vamos executar o ordenação para ver se funciona. Então ele tem um vetor lá, ele não vai mostrar nada mais do que o vetor ordenado, tá? Ó, ele ordenou o vetor, a gente colocou o vetor lá desordenado, né? Primeiro tinha o 9, depois o 2, o 15, o 23, o 17, 32 e 4. Bom, ele executou o processo e o 2 foi para o primeiro, o 4 para o segundo, o 9, terceiro, 15, 17, 23 e 32. Ordenou o vetor. Esse mesmo processo a gente pode usar para ordenar um vetor de 20 posições, 60 posições, de 1 milhão de posições. A única diferença é que isso vai gastar mais tempo ou menos tempo. Tá? Quanto mais posições tiver o vetor, se você tiver um vetor de 1000 posições, ele vai comparar 1000 vezes, praticamente 999 vezes, né? E vai executar essa ordenação, essas comparações 1000 vezes. Então ele vai praticamente passar nesse if aqui 1 milhão de vezes, que é 1000 vezes 999 ifs. Então ele vai executar 1 milhão de vezes se você tiver um vetor com 1000 posições. Tá? Existe um outro meio que a gente pode fazer isso. Esse meio funciona, tá? Mas ele pode ser um pouco ineficiente. Por quê? Se você tiver um vetor
com quase todos os números ordenados. Vou botar aqui, ó, 46. Quase todos os números ordenados, tá? Vou botar aqui o 17 e o 23. Só, por exemplo, só o primeiro conjunto aqui que está desordenado. Se você executar esse processo, ele vai executar 3, 6, 7, né? 7 vezes nesse for, vezes 6, ele vai executar isso aqui 42 vezes. Então ele vai executar esse if 42 vezes. E na verdade não precisaria 42 vezes, tá? Ele precisa executar apenas uma vez para poder saber que esse vetor está ordenado. Vamos fazer um contador? Para saber quantas vezes isso aqui foi executado, vamos colocar aqui, cada vez que testar, a gente aumenta o contador. Só para ter essa certeza aqui. System out printf. O teste foi executado tantas vezes. Contador vezes. Então ele joga lá contador no lugar do %d e vai mostrar na tela. Vamos compilar novamente. Ordena. Executa. Ó, o teste foi executado 422 vezes. Não, tem uma coisa errada. Não é 422 vezes, não. 42 vezes. Ah, tá. É que ele não bateu o Enter aqui. Desculpa, gente. Erro meu. Depois de imprimir o negócio, eu bato o Enter. Então, o teste foi executado 42 vezes e o vetor ficou ordenado, tá? Mas você vê que o vetor estava quase ordenado, ele já estava ali, ó, era só uma vez que executasse, no máximo duas, ele já estaria ordenado. Vamos então mudar essa implementação para executar apenas a quantidade de vezes necessária. E existe um outro algoritmo para isso, que a gente vai fazer utilizando, ao invés deste for aqui, que força a execução do for interno, a gente vai utilizar um comando chamado while. Então a gente vai colocar um while, e ele vai executar enquanto o vetor estiver desordenado, tá? Desordenado. Então, nós vamos colocar uma variável booleana chamada desordenado. Vamos assumir que ela é verdadeira, para que ele execute pelo menos uma vez. Tá bom? Pergunta, você usou o %d como se fosse linguagem C, eu não sabia que dava para fazer isso. Dá para fazer isso se você usar o system out printf. O printf é o mesmo processo da linguagem C. Tá? Ele usa a mesma coisa do printf na linguagem C. Você pode usar o %d, %l, %i, %f, %p, etc. Tá? Ele funciona do mesmo jeito. E aí você passa os parâmetros e ele vai jogando na variável. Voltando aqui, ó, a gente vai colocar desordenado como verdadeiro, então ele entra aqui dentro. E se a gente não mudar esse desordenado nunca, ele vai sempre ficar rodando nesse loop, eternamente, tá bom? Então, assim que ele entrou no loop, nós vamos imaginar que o desordenado vai ser alterado. Vamos alterar ele para false. Entrou no loop, a gente dá uma chance aqui e vamos imaginar que o vetor está organizado, está tudo ordenadinho. Então a gente deixa ele como false e faz os testes. Tá? Ele só vai voltar, a gente só vai voltar a garantir que ele está desordenado se houver alguma troca. Então se fizer alguma troca, então quer dizer que o vetor está desordenado ainda. Se ele passar e não fizer nenhuma troca, então quer dizer que ele continua ordenado, não teve nenhuma troca, ou seja, não está desordenado, né? O desordenado é false. Então ele vai sair do while, não precisa mais ficar executando as comparações. Então, a gente assume que o desordenado é false, e se houver alguma troca, a gente diz que o desordenado passa a ser verdadeiro, true. Só isso. Se você fizer dessa forma, ele vai executar, só que ao invés de executar 42 vezes, ele vai executar apenas 2 vezes. 12 vezes? Uma coisa está errada. 9, 2, 15, 17, 23, 32, 46. Trocou esse com esse. Trocou este com este. Foi o 2 para cá, o 9 para cá.
15, 17, 23, 32, 46. Por que que ele executou mais vezes? Ah, não, desculpa. Ele executou porque ele teve que executar o for por completo. Tá? Ele executou esse for por completo. Então ele executou 6 vezes aqui no for e mais 6 vezes aqui no for. Ele executou este for 2 vezes, tá? Mas ele executou 6 vezes essa comparação, depois 6 vezes essa comparação de novo, 12 vezes. Ainda é bem menos do que 42 vezes, tá bom? E aí colocou o vetor de maneira ordenada. Se você tiver o vetor completamente desorganizado, 46, 32, 23, 17, 15, 9, vou colocar aqui, ó, 9 e 2, ele vai executar isso no máximo 42 vezes e vai colocar em ordem. Ordenou, ó, 42 vezes e colocou em ordem, tá? Se ele está completamente desorganizado. Se ele está já meio organizadinho, ele executa menos vezes. Então esse meio é um pouco mais otimizado do que fazer 2 fors um dentro do outro, tá bom? Senhores, dúvidas? Então tá bom, pessoal. Isso daí é o que eu queria passar para vocês hoje, tá? Questão de ordenação de vetores, ele é um algoritmo muito utilizado. Tem outros depois, vocês podem pesquisar, tem outros algoritmos. Tem o Quicksort, Merge Sort, Insert Sort. Senhores, obrigado pela participação. A gente volta a se conversar no próximo sábado, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem ir postando, a gente vai conversando. E se tiver mais alguém com interesse de assistir, pode colocar no grupo do WhatsApp, a gente vai fazendo uma videoaula aí todo sábado com alguma coisa sobre Java. Tá? Nesse momento é Java básico, então é esse conteúdo. E aí, conforme vamos terminando o Java básico, a gente vai começar a Java orientado a objetos e vamos melhorando um pouco mais o nível da aula, vamos deixando a aula mais legal, tá bom? Disponha, bom fim de semana para vocês. Até mais, pessoal.